Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina, minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. 8 de março de 1928. Deus criou o homem para tê-lo sobre seus joelhos e fazê-lo ser o repetidor de seus atos. Jesus lhe faz ver como põe todos os volumes escritos sobre seu querer, todos ordenados em seu coração. Amor de Jesus pelos escritos e o bem que farão. Quem se decide a viver na Fiat é atado com cadeias de luz. Continuava toda abandonada no meu santo querer divino, seguindo os seus inumeráveis atos como melhor podia, porque é tanta sua multiplicidade que muitas vezes não posso nem segui-los, nem numerá-los todos, e devo me contentar em olhá-los, mas não os abraçar. Sua atitude supera em modo incrível a atitude humana, e por isso a minha pequenez não é dado fazer tudo, senão só de fazer quanto mais posso e de não sair jamais de dentro das obras do Fiat Divino. Enquanto minha mente se perdia nas obras do querer divino, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse. Aqui, nessa parte, é algo que a Luísa, falando sobre o divino querer, né, sobre o Fiat, eu percebi, eu tenho percebido claramente as atitudes, como ela é diferente quando você deixa Jesus, ele seguir a ação dos atos. E tudo que vem é a divina vontade. Então, ontem mesmo, eu de manhã cedo tinha várias coisas para resolver, eu fazer, eu decidir. Aí eu falei, eu já de manhã cedo, Jesus, o Senhor é que vai providenciar tudo. Todo o caminho que o Senhor quiser que eu percorra, eu vou percorrer. E vou fazer tudo na divina vontade. Então, Jesus, ele foi abrindo caminhos, caminhos, caminhos. E eu fui vendo assim que se fosse a minha vontade fazendo, ela seria totalmente diferente do que aquilo que Jesus estava abrindo à minha frente. Então, se eu tivesse tido as decisões, elas seriam opostas. Algumas seriam opostas, né? Não porque eu queria fazer o mal, não. Mesmo eu indo fazer o bem, eu não estaria fazendo aquilo de acordo com a vontade de Jesus. Então, assim, eu estaria fazendo até igual a Aline falou, né? Os filhos da divina vontade, eles não vão, assim, escolher qual é o tipo de sacrifício que vai fazer, né? Jesus, ele vai abrindo assim a sua mente, os seus atos, que você vai fazendo tudo de acordo os sacrifícios, as mortificações, todas que eu fiz nessa Semana Santa, tudo foi Jesus assim que foi providenciando todas as coisas que eu passei e eu fui vivendo dia a dia conforme o que ele queria, nunca atravessando e fazendo a minha vontade. Se eu tinha que descansar, eu descansava. Se eu tinha que trabalhar, eu trabalhava. Se eu tinha que ir na casa de uma pessoa, eu ia. Se eu tinha que até cuidar de uma pessoa, eu cuidava. Eu passei pela morte do meu irmão
nessa quinta-feira da Semana Santa, eu tive reparação com ele, fiz as horas da paixão. Então, assim, todas as mortificações e todas as coisas que eu passei foi tudo assim, providência de Deus mesmo. Não, não escolhi nada. Às vezes eu tinha até um plano, falava assim, amanhã eu poderia fazer isso, 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 mas o dia foi totalmente diferente. Foi uma Semana Santa totalmente diferente daquelas todas que eu já passei. E foi assim uma mortificação totalmente diferente, foi muito diferente. Foi assim, é, algo assim que eu fiquei assim até observando de longe minha vida acontecer. Uma vez eu no começo da caminhada eu vi muitas vezes a Aline falando que ela assistia a sua vida e via o que estava acontecendo ao seu redor. A gente realmente começa a assistir a nossa vida, e ver o que está acontecendo. A gente tem uma claridade muito maior, uma luz muito maior de perceber as coisas acontecendo ao nosso redor, e a gente vê a nossa vida sendo levada por tudo aquilo que Jesus quer que a gente viva. Então você nem se sente participante totalmente, você vê mais uma vida assistida. Muito interessante. Agora que eu vejo essa situação, vendo com muito mais clareza todas as coisas que estão acontecendo ao meu redor. E vendo que se eu tivesse até sem Jesus, eu estaria vivendo outras situações. Enquanto que eu estou vivendo com Jesus, eu estou vivendo de uma forma totalmente diferente. Eu estou vivendo, assistindo a minha vida, assim, eu vejo ela sendo levada por Jesus mesmo, as atitudes, as palavras, tudo, somente Ele, né? Então eu estou vendo que Luísa, ela está falando isso também, né? Que ela fica vendo, né, Jesus viver nela, né? E ele vai direcionando as obras, né? E através disso também ela vê a pequenez de todo mundo. A gente percebe nossa pequenez e a pequenez de toda a humanidade. Aí Jesus falou com ela: minha filha, nossa paterna bondade criou o homem para tê-lo sobre nossos joelhos paternos, para nos alegrar continuamente e ele gozá-la em modo perene com seu Criador, e para serem estáveis suas e nossas alegrias. O tínhamos sobre nossos joelhos e como nossa vontade devia também ser a sua. Ela colocava o eco de todos os nossos atos no fundo do homem que amávamos como filho nosso. E o nosso filho, ao ouvir o nosso eco, tornava-se o repetidor dos atos do seu Criador. Que alegrias não se formavam entre ele e nós ao ressoar no fundo do coração de nosso filho este nosso eco criador, que formava nele a ordem de nossos atos, a harmonia de nossas alegrias e felicidades, a imagem de nossa santidade. Que tempos felizes para ele e para nós. Jesus está recordando, né, quando ele criou Adão, que ele pôs Adão sobre os joelhos dele, né? Isso é uma expressão de proteção, né? De alegria, né? Quantas vezes a gente coloca nossos filhos sobre nossos joelhos e ali a gente balança, joga um pouco para o alto e ri, brinca, né? É uma atitude de amor muito grande, né? Na hora que a gente está com os nossos filhos sobre nossos joelhos. E é isso que Jesus fala aqui, né? Que ele gostaria de que isso tivesse acontecido de uma forma perene, né? Que nunca a gente tivesse saído dos joelhos do Pai, né? E é tão gostoso só de lembrar, eu fico tão feliz quando eu lembro meus pequeninos, né? Meus filhinhos, quando eu colocava eles no meu joelho e balançava, e brincava, jogava um pouco para o alto, e ria, e fazia cosca, e cantava
sentava e falava com eles, né? E é uma idade assim tão boa, né? Que é uma inocência tão grande também da criança, né? Que a gente coloca nos nossos joelhos. Então, que maravilha, né? A criatura poder viver assim com Jesus, né? Nessa paz constante, perene. Nós nos afastou tanto. Agora ele fala assim, né? Que tempos felizes para ele e para nós. Mas você sabe quem arrancou de nossos joelhos paternos esse filho tão amado por nós? O querer humano. Nos afastou tanto que perdeu nosso eco criativo e por isso não soube mais nada do que fazia seu Criador. E nós perdemos a felicidade de ver nosso filho feliz e entreter-se sobre nossos joelhos paternos, porque nele entrou o eco de seu querer que o amargava, tiranizava com as paixões mais degradantes de o fazer tão infeliz e de dar misericórdia. Então Jesus o que, né? Ele fala que foi o querer humano, né? Que foi a vontade humana que separou todas as criaturas, né? Do joelho dele, né? Foi que perdeu a inocência, né? É como uma criança que já não mais cabe não aguenta mais o joelho, né? Está no joelho porque ele já cresceu. Então, a, o querer humano fez isso também, né? A vontade humana afastou do Criador, né? De estar no seu joelho, estar na sua proteção. Porque enquanto a gente cabe ali no colo do Pai, enquanto Ele pode brincar com a gente, né? Levantar a gente, aí a gente tem uma inocência, né? A criança ali é inocente. Aí, a partir do momento que a gente já não, ele já não suporta mais, que a gente já quer sair correndo, né? Já não quer mais ficar no colo do pai, né? A gente se separa, né, do pai. O pai já tenta colocar o filho de novo no joelho, mas ele se rebela e quer sair, né? Do mesmo modo fez a vontade humana, né? Isso com a criatura, fez a criatura sair do joelho do pai, né? Sair daquela proteção, daquela alegria, daquela felicidade ali, né? Então, é isso que Jesus está falando, né? Que foi o querer humano que tirou, né? E ele, no que a criatura saiu, né, do joelho, ele ficou exposto a todas as paixões, né, os vícios e todas as amarguras. E, ela ficou, e as criaturas ficaram tão infelizes que causavam misericórdia. E isso propriamente o que significa viver em nosso querer, viver sobre nossos joelhos paternos, ao nosso cuidado, às custas nossas, na opulência de nossas riquezas, alegrias e felicidades. Se você soubesse a alegria que sentíamos ao ver a criatura viver sobre nossos joelhos, toda atenta a ouvir o eco de nossas palavras, o eco de nossas obras, o eco de nossos passos, o eco do nosso amor, para ser a repetidora deles. Você estaria mais atenta para não deixar que te escape nada de nosso eco, para nos dar a alegria de ver sua pequenez, se a repetidora dos atos do seu Criador. Então, né, quando a criança ela está no joelho do pai, ela está geralmente virada para frente, virada para o rosto do pai. E ali o pai pode contar história, ele pode fazer brincadeira, ele pode ninar, ele faz tudo, né? E no colo também ali a gente dá papinha, a gente dá carinho, né? Então, assim, é isso que Jesus falou, né? Que era o sonho do pai, né? É ter o filho sobre o joelho, que ele estava sobre as suas vistas, né? Aí ele não ia perder a pessoa de vista e ele poderia dar toda a felicidade e alegria à sua criatura. E eu, ao ouvir isso, disse: Meu amor, se deve viver em teu querer, vivendo sobre teus joelhos paternos,
Não se deve fazer nada, nem agir, nem caminhar de outra maneira como se pode estar sobre teus joelhos. E Jesus, não, não, podes fazer tudo. A nossa imensidão é tanta que onde quiser encontrará os nossos joelhos paternos, sempre prontos para todos, para os seus atos, que se prestam para tê-lo onde quer que estreitam sobre os joelhos divinos, muito mais do que ela faz. Não é outra coisa que o eco do nosso, do que nós fazemos. Então Luísa pensou, né, que Jesus fazendo isso, falando que a gente tinha que estar no joelho dele, que a gente está limitado, né, a estar só sobre o joelho, a gente não poderia caminhar, a gente não poderia fazer outras coisas, mas Jesus falou que não, né, porque estar no joelho dele não quer dizer algo que fica só limitado ao joelho, né, que na realidade estar sobre seus joelhos é uma forma figurativa de falar, né? Que a gente está sob a proteção dele. Então, mesmo a gente caminhando, a gente andando, sendo feliz, fazendo caridade, né? Conversando com os irmãos, vivendo a nossa vida, né? Do dia a dia. E se a gente estiver na divina vontade, a gente vai estar sobre os joelhos de Jesus, né? Não quer dizer que a gente vai sair se a gente só da gente não estar figuramente sentado ali no, no, no joelho paterno, né? Ele vai estar em todo lugar. Depois disso, me sentia preocupada por estes escritos sobre a divina vontade. E o meu doce Jesus mostrava dentro de mim que tinha todos os volumes escritos sobre ela e que por um os tornava em sua mão, os olhava com tal ternura amorosa como se lhe quisesse estourar o coração. E conforme os tomava, punha-os sobre todos ordenados em seu Santíssimo Coração. Eu fiquei maravilhada ao ver o quanto o amor amava aqueles escritos e com tanto zelo os encerrava em seu coração para guardá-los. E Jesus, ao ver minha admiração, me disse: Minha filha, se tu soubesses quanto amo esses escritos, eles me custam mais que a própria criação e redenção. Quanto amor e trabalho eu pus nesses escritos. Me custam muito, muito. Tem dentro todo o valor da minha vontade. São a manifestação de meu reino e a confirmação de que quero o reino de minha vontade divina em meio às criaturas. O bem que farão será grande. Serão como os sóis que surgirão em meio às densas trevas do querer humano, como vidas que libertarão a morte das pobres criaturas. Eles serão triunfo de todas as minhas obras, a narração mais terna, mais convincente de como amei e amo o homem. Nosso Jesus, ele tem um amor muito grande, né, por esses escritos. E a gente, né, pode sorver, né, absorver cada linha, cada palavra, né, do livro, dos volumes. Eu agora passando pro volume 24, né? Então, até nesse momento, meu Deus, é tanta coisa, mas é tanta coisa maravilhosa. Você não cansa de ler, de escutar, né, o livro do céu. A vontade de voltar tudo de novo para poder assimilar tudo de novo. Eu acho que a gente vai ficar assim até, até entrar todas essas verdades no nosso coração, né? A gente absorver palavra por palavra, linha por linha, vírgula por vírgula, né? Ponto por ponto, tudo assimilado. Eu tenho um verdadeiro amor pelo livro do céu, meu Deus do céu. Desde o primeiro dia, desde a primeira palavra que eu comecei a escutar, eu vi meu coração mudando totalmente. É algo que se mexeu profundamente comigo. O livro do céu, desde a primeira palavra até a essa que eu estou ouvindo hoje,
tudo eu sinto uma mudança muito grande em minha vida, né? E Jesus, ele é apaixonado também, né, por essas palavras. Ele mesmo falou da importância, né, dos escritos, da sua verdade, né, maior que a criação e a redenção para ele, né? Porque é o próprio Jesus falando, né? É tudo se cumprindo, é a criação se cumprindo, é a redenção se cumprindo, né? Tudo na divina vontade, ele explicando tudo na divina vontade. Então, a partir do momento que ele está explicando isso para nós, né? Nós vamos percebendo o amor dele, né? Quanto ele amou a criatura, o quanto ele ama, o quanto ele vai amar, que esse amor é algo assim que nada, nem os nossos pecados, nem as nossas imperfeições, nada podemos fazer, vai separar ele, né? Nada, até fala assim, nada poderá nos separar do amor de Deus e a plena e a mais pura verdade. Nada poderá separar-nos, né? E a gente, quando vai lendo o livro do céu, a gente vai se apaixonando mais e mais, vai dando assim uma felicidade tão grande, desde os primeiros volumes, desde do volume lá no comecinho, a gente vê só muito amor mesmo a criatura, né? Eu senti muito amada, muito querendo muito o reino da divina vontade, suplicando, ai, nossa, suspirando a Jesus que venha logo o reino da divina vontade, porque desde os primeiros volumes você sente essa necessidade tão grande, né? Por quanto que a gente vê que é bom, né? Porque quando a gente deseja algo, porque algo é muito bom, é algo que vai realmente fazer feliz muitas pessoas, né? Trazer a paz para o coração de muitas pessoas também, né? Então, por isso usamos com tal zelo que os guardarei em meu coração divino. Não permitirei que nem sequer uma palavra se perca. Que coisa não pus nesses escritos? Tudo graça superabundante, luz que ilumina, aquece, fecunda, amor que fere, verdades que conquistam, atrativos que arrebatam, vidas que levarão à ressurreição do reino da divina vontade. Por isso, também tu aprecia-os e demonstre a estima que merecem e gozo do bem que farão. Depois seguia meu abandono no Fiat, sentia-me toda investida por sua luz interminável, e meu adorável Jesus acrescentou: Minha filha, enquanto a alma se decide a viver na minha vontade divina, sem dar mais vida à sua, eu, para estar seguro e para dar segurança a ela, atua com correntes de luz e faço isso para não remover o livre-arbítrio, dom dado à criatura na criação. E o que dou, uma vez não tiro, a menos que a própria criatura rejeite meus dons. Por isso, amarro com a luz, porque, querendo, se pode sair quando quiser. Mas para sair deve fazer um esforço incrível, porque essas correntes de luz investirão seus atos. E em cada ato seu sentirá e verá a beleza, a graça, a riqueza que essa luz comunica, e seus atos e que formará um encanto, verdadeiro eclipse ao querer humano, de modo que sentirá feliz e honrada de ser atada com essas correntes tão nobres que lhe levarão tanto bem e que desejará que o querer humano não tenha mais vida em seus atos, e suspirará com ardor que o querer divino tome seu posto. E a verdade é muito isso mesmo. Nossa, não me vejo mais vivendo a vida fazendo a minha vontade. Eu não me vejo mais. Eu não sinto mais vontade nenhuma de estar sozinha. Não me sinto mais vontade. Eu quero estar eternamente no joelho do meu Pai. Eu não quero mais sair do joelho dele. Eu quero ser sua filhinha querida, amada, cuidada. E eu quero que ele decida por mim. Eu quero ser protegida por meu pai. Eu não quero tomar decisões sozinha.
Eu não quero mais viver como errante, viver como uma escrava das paixões, né? Eu quero, nossa, depois que eu conheci a Divina Vontade, eu não tenho nada, 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 nada que eu que queira voltar a ser o que eu era antes, né? De encontrar a Divina Vontade. Tudo para mim é assim, é horrível, horrível. Só de imaginar, né? A solidão de que o homem se encontra quando não está com a divina vontade, é muito triste mesmo. E é como Jesus falou, e quando a gente entrega a nossa vontade, a gente pode até sair, mas fica difícil, viu? Porque quando a pessoa decide não viver mais na divina vontade, ela vai ter que fazer um sacrifício enorme, ela vai ter que esquecer de tudo que Jesus falou. Nossa, eu acho que isso é quase impossível de acontecer, né? Então, é, é maravilhoso, né? Viver no querer divino, né? Estar sobre os joelhos do Pai. Assim se sentirá livre e atada, mas não forçada, mas espontânea em sua livre vontade, animada pelo grande bem que lhe vem, de modo que verá seus atos circundados por tantos anéis de luz que, formando cadeiras, cadeias a transformam na mesma luz, e em cada ato seu a alma sentirá tantas vozes harmoniosas e belas com sons maravilhosos que, ferindo o ouvido de todo o céu, fará conhecer que a minha vontade divina está operando na criatura. 11 de março de 1928. Diferença entre Jesus e a Virgem. Toda a vida escondida de Jesus em Nazaré foi o chamado do reino da vontade divina sobre a terra. A vontade humana é a fonte do bem ou do mal. Estava pensando em que diferença haveria entre a Virgem Santa e meu amável Jesus, sendo que nos dois o querer divino tinha sua vida, seu pleno domínio, seu reino, e meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, em mim e na Rainha Celestial, uma era a vontade que nos animava, uma a vida, mas entre ele e eu, ela e eu, havia uma diferença tal como entre uma habitação em que por toda parte entra a luz do sol, de maneira que a luz a investe, a domina, não há parte dessa habitação em que a luz não tem seu posto de rainha. Portanto, ela é presa da luz, recebe sempre luz e cresce sob o influxo de luz. Em troca, outra habitação possui dentro dela a esfera do sol, assim que a fonte da luz não a recebe de fora, mas que a diferença dentro não há diferença entre uma e outra. Essa mesma diferença é entre mim e eu, em minha mãe e eu. Ela é a habitação investida pela luz, se faz presa sua e o sol de minha vontade lhe dava sempre, sempre a nutriu de luz e crescia nos raios intermináveis do sol eterno de meu fiat. Em troca, minha humanidade possuía em si mesma a esfera do sol divino, sua fonte que sempre surge sem diminuir jamais. E a soberana rainha tomava de mim a luz que lhe dava a vida e a glória de rainha da luz. Porque quem possui um bem pode se chamar rainha daquele bem. Nossa Senhora, ela sempre foi o receptáculo, né, de toda a luz. Então, ela recebia o sol, né, a luz de Deus. Então, e Jesus era a luz, né, é a luz. Então, essa é a diferença, né, que Nossa Senhora, ela recebe a luz, ela possui e ela é rainha dessa luz, né. E Jesus, né, ele é a luz. Essa é a diferença entre Jesus e Nossa Senhora, né? E ela tendo a luz dentro dela, né? Ela pode espalhar essa luz, né? Ela pode ser também luz para outras pessoas. E Jesus, além dele ser a luz, ele se espalha, né?
Depois disso, seguia o meu Fiat Divino, fazendo meu giro nele, e tendo chegado à casa de Nazaré, onde meu amável Jesus tinha feito sua vida oculta, para seguir seus atos, estava dizendo: Meu amor, não há ato que tu fazes em que meu te amo não te sigas, para pedir-te por meio de teus atos o reino de tua vontade. Meu te amo te segue onde quer, nos passos que dás, nas palavras que dizes, na madeira que trabalhas, e enquanto golpeia a madeira, golpeia o querer humano, a fim de que seja destruído e ressurja teu querer divino no meio das criaturas. Meu te amo corre na água que bebe, no alimento que tomas, no ar que respira, nos rios de amor que passam entre tu e tua mãe, e São José nas orações que fazes em teu pulsar ardente, no sono que tomas. Ah, como gostaria de estar perto de ti, para sussurrar-te ao ouvido: te amo, faz que venha o teu reino. Agora, enquanto eu queria que meu amor te fizesse coroar todos os atos de Jesus, ele mexeu-se dentro de mim e disse-me: Minha filha, toda a minha vida oculta é tão longa, não foi outra coisa que o chamado do reino de minha vontade divina sobre a terra. Quis fazer em mim todos os atos que deviam fazer as criaturas nela, para depois dá-los a eles. E o quis fazer junto com minha mamãe. Eu aqui sempre junto em minha vida, escondida para formar este reino. Duas pessoas haviam destruído este reino do meu Fiat divino, Adão e Eva. Outras duas, eu e a soberana rainha, deveríamos refazê-lo. Então Jesus está explicando para Luísa, né, o que ela estava vendo a cena, né, de Jesus e São José e Maria lá na casinha deles em Nazaré. E aí Jesus explicou que ele estava refazendo todos os atos das criaturas, né, e divinizando todos eles. Depois que Adão ele pecou, né? Ele tinha esses atos não estavam mais purificados. Então Jesus ele foi purificando, divinizando todos os atos. Então por isso que ele teve que viver dia a dia, né? No trabalho, na alimentação, no amor, no convívio entre as famílias e tudo isso, né? E ele falou assim que como foi duas pessoas que fizeram tudo isso, né? Duas pessoas, ele e a soberana rainha, que é Nossa Senhora, também deveriam trazer de volta, né, o reino da vontade divina. E a vontade humana é a vida ou a morte das criaturas, sua felicidade ou sua tirania e desventura, na qual se precipita seu anjo bom que a conduz ao céu ou transporta em demônios a precipita no inferno. Todo o mal está na vontade, como também todo o bem, porque ela é como fonte de vida posta na criatura, que pode fazer brotar alegrias, felicidade, santidade, paz, virtude, ou lança de si fontes de penas, de miséria, de pecado, de guerra, que destrói todos os bens. Por isso, nessa vida oculta de meus 30 anos, primeiro pensei no reino de minha vontade e depois, com a pequena vida pública de apenas 3 anos, pensei na redenção. Enquanto a formar o reino de meu Fiat divino, tive comigo sempre junto à Mãe Celestial na vida pública, não ativa ao menos sua presença corporal, porque para o reino de meu Fiat me constituía eu rei e a Virgem Rainha para ser primeiro eu e depois ela, o fundamento do reino destruído pela vontade humana. Veja então como o reino de meu querer divino, por necessidade, por razão e por consequência, era formado com minha vinda sobre a terra em primeira ordem. Não poderia formar a redenção se não tivesse satisfeito a meu Pai Celestial do primeiro ato ofensivo que ele tinha feito à criatura. Assim que o reino de minha vontade está formado, não fica outra coisa que fazer-lhe conhecer.
E por isso não faço outra coisa que seguir junto contigo e dotar-te com os atos que fiz para formá-lo, acompanhar teus atos para que corra neles o fundamento dos meus. Estou muito atento para que seu querer não tenha vida, a fim de que o meu esteja livre. Em suma, estou fazendo com você como com uma segunda mãe, chamando todos os teus atos feitos junto com a Virgem para colocá-los em você. Por isso, seja atenta em seguir em todo a minha vontade. Aqui Jesus, né, está divinizando todos os nossos atos, como ele fez com Luísa, né? E ele pede para que a gente fique atenta, porque os nossos atos, eles são, se a gente for levar, né, pela divina vontade, nós vamos levar a fazer atos de felicidade, santidade, de humildade, todos os atos de paz, de virtudes, né? E estaremos longe do pecado, né? E se a pessoa ela não fizer isso, né? Ela vai estar em outro caminho, né? E um caminho leva ao Pai e outro caminho não nos leva ao Pai. E Jesus, ele fala que ele está atento a todos nós para pegar, né, cada ato que a gente está fazendo, junto com nossa Mãe Santíssima, né? Como uma mãe para a gente, ele falou que ele quer ser como nossa segunda mãe, chamando todos os nossos atos feitos com a Virgem Maria, que a gente até pede, né, para Nossa Senhora todo dia de manhã cedo, para colocá-los de volta para a gente, né? E é para a gente seguir fazendo a vontade divina, né? Amém? Fiat.